Olá pessoal, tudo bem? Que lindas cestas decoradas, lindas, belíssimas pessoal, um show de beleza, uma mais bela do que a outra. Curta aí este vídeo aí até o final, tá bom? Para nos ajudar, assim que acaba ele, toque nas notificações para que o YouTube venha enviar os nossos vídeos para vocês, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva no canal, dê o like, faça o comentário e compartilhe este vídeo para que as pessoas venham conhecer o nosso canal. Agora eu vou deixar vocês com este show de artesanato e com essa linda música. Até a próxima. Um abraço.